da EPE, né? Sua visão, né, sobre planejando uma nova era da energia. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do IEE. É uma honra poder voltar aqui. O pessoal muita gente não sabe, mas eu estudei aqui, fiz meu mestrado aqui com os ILES, então estou podendo voltar aqui. Eu aprendi muito no IEE, estou podendo voltar agora e compartilhar um pouco do conhecimento que eu tive também lá na EPE. Estou há 5 anos na EPE, então vou passar para vocês um pouco do que a EPE está pensando, como que a gente está se adaptando a essa mudança que o Wildo já comentou aqui, como que a gente está tratando o planejamento para esses próximos anos. Quando a gente fala de planejamento, a primeira coisa que vem à cabeça é que a gente está falando de futuro. Inevitavelmente, a gente está falando de futuro. E vem a pergunta, como que o futuro vai ser para a gente se planejar para isso? Então, essa pergunta é um tanto quanto complexa. Ela foi feita para o mestre Yoda, por exemplo, e aí ele pensou, ali no âmago do conhecimento dele, ele soltou a frase: é difícil de ver, sempre em movimento está o futuro. Então, dada essa incerteza de prever como vai ser o futuro, como que o planejamento se comportou no passado e como a gente está fazendo atualmente. O Wildo já passou um histórico, eu vou passar aqui também um pouco de como a gente fez no passado, e basicamente a gente construía hidrelétricas. Construiu um pouco de térmica mais recentemente, mas a gente explorou vários projetos, principalmente na década de 70, 80, grandes projetos hidrelétricos. Eram bons projetos hidrelétricos com grande capacidade de armazenamento. As plantas também tinham uma enorme capacidade instalada, que proviam esse atendimento à ponta e serviam também para flexibilidade. Então, naquela época, dada essa característica construtiva dos projetos hidrelétricos, o planejamento tinha que se preocupar basicamente só com a parte de energia, em atender a energia que o país precisaria numa escala anual, digamos assim. E as outras necessidades, por exemplo, atendimento da demanda máxima, ou aquela flexibilidade necessária para atendimento em intervalos mais curtos, de minutos, de segundos, isso vinha meio que a reboque automaticamente com as hidrelétricas. Então, de uma certa forma, era simples fazer o planejamento antigamente. Adicionalmente, como já foi comentado, foi construído toda essa malha de linha de transmissão, interligando o norte a sul do Brasil, que criou um certo vaso comunicante entre as bacias hidrográficas do país, que permitiam esse intercâmbio das vazões que têm comportamentos diferentes dependendo da região do país. Então, como eu disse, basicamente a gente tinha uma expansão focada na energia e, dada a característica construtiva das hidrelétricas, a gente conseguia atender a demanda máxima facilmente, porque tinha uma capacidade instalada de hidrelétricas grandes reservatórios que também permitiam a gente estocar energia por muitos anos. E também a máquina hidrelétrica, ela permite você variar a geração com facilidade e com baixo custo marginal, com baixo custo adicional para essa máquina. Então isso provia flexibilidade também para o sistema. E obviamente que o nosso sistema regulatório, o nosso modelo comercial do setor elétrico, ele foi formulado nesse contexto. Então a gente tem algumas heranças desse modelo, que é basicamente o modelo de preço de curto prazo do Brasil hoje. O PLD, preço de liquidação de diferenças, ele é um preço semanal. Lá fora a gente vê preços horários, mas que no Brasil não era necessário. Como a gente tinha enormes reservatórios, a gente criou um preço semanal que varia tem 3 patamares de carga. Então é um preço pouco dinâmico. Outra coisa, o pagamento de serviços ancilares. A hidrelétrica também ela conseguia prover esse serviço de flexibilidade, como disse, de uma maneira muito barata. O custo de operação disso era muito baixo. Então, hoje, a gente não tem um mecanismo competitivo de serviços ancilares. A gente faz um pagamento regulatório. Se eu não me engano, é a ANEEL que calcula isso e fala, uma hidrelétrica ela vai ter um custo ali adicional de X
para fazer esse serviço, então a gente vai pagar ela, e é um valor bem baixo, um valor ínfimo. Então isso você não está estimulando uma competição de serviços ancilares. E na ponta final, na ponta do consumidor, as tarifas também são um pouco dinâmicas. A gente tem um modelo na tarifa de baixa tensão de tarifa volumétrica, é pago somente o consumo, e ele é um valor fixo ao longo do dia. Eu vou falar mais depois da parte de tarifa branca, que pode variar ao longo do dia, mas até o momento é basicamente uma tarifa única para o consumidor em todo o mês, independente da hora de consumo, e também não é cobrado uma tarifa de demanda para esse consumidor, é somente energia. Ok, e qual que é a nova era da energia, como que a gente está experimentando atualmente? Primeira coisa, questão dos reservatórios. Naquela época, foi dito, a gente construía plantas com grande capacidade de armazenamento, e a gente pode ver como isso está se alterando com basicamente esse índice aqui, que é área alagada por potência instalada. As plantas até 2007 construídas tinham esse índice de 0,5, e as novas plantas hidrelétricas construídas após 2007 têm esse índice de 0,06, ou seja, é 10 vezes a menos. E aí, aqui eu fiquei um pouco em dúvida com o dado que o Hildo apresentou. Nessa análise que a gente tem aqui na EPE, a gente tem como a capacidade máxima dos reservatórios e a demanda anual daria atualmente mais ou menos a 4 anos. Talvez aquele valor de 40% seja com a capacidade atual, o que está nos reservatórios. Mas enfim, o que a gente está vendo é essa capacidade diminuindo. Uma outra coisa que, independente da própria característica das hidrelétricas que a gente está construindo, de área alagada, a gente está vendo também séries mais secas. Anos após anos de séries de baixa vazão hidrológica, e isso tem que ser melhor analisado. Aqui eu cito alguns estudos que estão começando a estudar isso, talvez o impacto das mudanças climáticas, e aquelas 2.000 séries sintéticas que a gente utiliza no modelo New Wave, talvez as séries mais críticas daquelas 2.000 não sejam a realidade atual. Talvez hoje a gente esteja experimentando as novas séries mais críticas, e essas séries então precisam ser atualizadas. Só uma coisa que precisa ser melhor estudada. E aí, respondendo também um pouco o Hildo, aquela conta de o que a gente tem de capacidade hidrelétrica para atender a demanda máxima, ela não é tão simples assim, porque a potência nominal da hidrelétrica, ela é aquela dada o reservatório cheio, quando você faz a conta com a cota máxima do reservatório e o nível ajusante da água. Se você tem um reservatório deplecionado, você tem menos altura da sua hidrelétrica, e consequentemente você tem menos potência disponível para atender a demanda máxima. Aqui é um gráfico que a gente fez para o PDE 2026, que mostra, foi feito para todas as séries hidrológicas, mas digamos, considerando aqui o melhor cenário, você vê que entre os meses de janeiro e dezembro, você tem uma variação de 15 gigawatt de capacidade disponível para o sistema, só considerando esse movimento do nível dos reservatórios. Então você perde capacidade para atender a ponta, uma vez que você tem os reservatórios deplecionados. A mesma coisa para prover flexibilidade para o sistema, você também tem uma disponibilidade menor para fazer isso. E se a gente começa a caminhar aqui para as piores séries, você vê que essa disponibilidade das hidrelétricas para prover serviço de atendimento à demanda máxima, ela vai diminuindo também. Aí a gente vai ter que entrar na questão das termoelétricas, mas a gente sabe, por exemplo, que a gente tem muita termoelétrica a bagaço de cana, elas não funcionam todo ano, então tem períodos que a gente não pode contar com essa termoelétrica também, e aí a gente começa a ter esses problemas para atendimento da demanda máxima também, e não apenas, e a gente não tem que lidar só com aquele problema do atendimento da energia. Aqui um resultado do PDE 2026 também, o plano que a EPE faz, é um plano que é lançado anualmente pelos próximos 10 anos, e a gente indica que com a retomada da economia, a gente vai precisar, até 2026, cerca de 10 a 15 mil megawatt médio de nova energia.
e, consequentemente, a demanda máxima também vai estar aumentando. Em termos comparativos, a gente vai precisar expandir cerca de 2 a 3 vezes o consumo de Portugal até 2026. Então, a necessidade por energia e por demanda continua aumentando. As nossas hidrelétricas remanescentes, o potencial hidrelétrico, a maioria dele está na região amazônica, onde a gente sabe que tem várias restrições socioambientais para construir esses projetos. Vide o caso de Belo Monte, que foi extremamente desgastante para todas as partes, ele ser construído. Então, a gente está partindo, tentando explorar mais essas outras tecnologias eólica e solar. Esse estudo aqui da IPE mostra um potencial técnico para a geração fotovoltaica. Eu não vou entrar em detalhes, mas é um potencial absurdo, é imaginável isso. Para a eólica também, um potencial muito grande. Aqui eu acabei reparando ontem que aqui na verdade é gigawatts e não megawatts, mas também valores enormes. E a realidade é que nos últimos leilões que foram realizados, até 2010 a gente vinha contratando hidrelétrica e mais recentemente a gente não está conseguindo viabilizar projetos hidrelétricos, então está sendo contratado bastante eólica e mais recentemente solar e um pouco de gás natural também. Então, a gente está partindo para esse novo cenário. A gente tem... Quais são os principais drivers para a gente estar explorando mais eólica e solar? A gente tem as metas da NDC, o compromisso da NDC, mas eu lembro que, para redução de emissões, mas eu lembro que essas metas elas são para toda a economia. Não tem meta específica para o setor de energia ou para o setor de transportes, para o setor elétrico. Elas são metas para toda a economia. E se a gente colocar comparativamente, abrir as emissões do Brasil, a gente vê que o setor elétrico responde só por 6% de todas as emissões. Então, eu diria que talvez a redução de emissões não seja o principal driver para a gente estar explorando a eólica e a solar no país. Qual que é o principal driver? É o custo. A gente tem visto, na verdade, o preço das energias caírem demais nos últimos anos. A eólica já tem um histórico maior, mas a solar também começou a participar dos últimos leilões. A gente tem visto preços decrescentes. No último leilão realizado em dezembro, a gente atingiu a marca de $30 por megawatt-hora para a eólica e $44 por megawatt-hora para a solar, mais baixo que qualquer outra tecnologia aqui. Então, isso deve continuar acontecendo para os próximos anos. Já tem 2 leilões marcados para esse ano, um A-4 agora em abril e o A-6 ainda vai ser anunciado, mas tem uma grande participação de projetos eólicos e solares cadastrados, a EPE fez esse cadastramento, então isso confirma esse interesse da indústria por viabilizar projetos de eólica e solar no país. E, adicionalmente, eu coloco a questão da geração distribuída fotovoltaica. Esse gráfico aqui também é do PDE 2026, que indica a nossa projeção até 2026 de cerca de 4 gigawatts de geração de micro e mini geração distribuída, sendo que 3,6 é de geração fotovoltaica, o que agrega maior variabilidade também à nossa geração. E o resultado disso a gente está vendo já na região Nordeste, o Hildo já comentou, em que em alguns dias você tem 50%, 60% da energia sendo suprida no Nordeste por eólicas, agregando bastante variabilidade naquele subsistema, e com isso a gente está tendo que explorar mais as termoelétricas da região e também o intercâmbio com o sistema Sudeste Centro-Oeste. E o cenário indicativo para os próximos anos isso está traduzido nesse gráfico do PDE 2026 também, que é uma redução da capacidade instalada de hidrelétricas, ao mesmo tempo um aumento dessas outras variáveis não despacháveis, eólica e solar majoritariamente, e aqui começa a aparecer uma outra fonte, uma outra tecnologia que pela primeira vez está sendo modelada nos planos, que são as chamadas fontes para atendimento da ponta, as peakers. E se você olhar somente, isso aqui é a capacidade indicativa que ainda não foi contratada, que está no PDE 2026.
qual é a capacidade instalada que a gente vai contratar, é uma indicação, obviamente, para os próximos anos. E a fonte que mais aparece é a chamada Peaker, que é atendimento à ponta, que é uma fonte genérica que foi modelada, pode ser armazenamento, pode ser gás natural, pode ser bateria, pode ser a hidrelétrica reversível, etc. Mas demonstrando como que o plano já está mostrando essa necessidade de atendimento à ponta, porque as hidrelétricas não vão ser mais suficientes, dados os nossos critérios de confiabilidade, para atender a ponta. Entrando agora um pouco mais nessas alternativas para lidar com a geração intermitente, a geração variável, eu trouxe aqui algumas alternativas, o Wildo também já mencionou elas rapidamente, e começando pela geração flexível. Obviamente tem a questão do gás natural, o próprio secretário Meirelles já comentou isso, e o Wildo também falou das hidrelétricas. Eu não vou me estender muito, mas talvez a melhor alternativa seja a gente explorar a capacidade que a gente já tem de hidrelétricas de uma maneira mais eficiente para fornecer esse serviço de atendimento à ponta e flexibilidade. E como poderia ser feito isso? Talvez a gente colocando mais fonte térmica para gerar energia. E com isso a gente, tendo uma fonte adicional para gerar energia, por exemplo, uma termoelétrica, a gente estaria guardando mais a água dos reservatórios, estaria empurrando para cima essa curva, e aí a gente veria a hidrelétrica fazendo esse ajuste fino, atendendo a ponta e fazendo os ajustes finos de flexibilidade. Então é algo para a gente se pensar, para não dizer que atendimento à ponta é só bateria, como está na moda ultimamente. Um outro ponto é melhorar os nossos modelos de previsão de geração eólica e solar. Eu cito aqui o exemplo da Espanha, já é um pouco antigo esse gráfico, mas demonstra como a Espanha conseguiu melhorar os modelos delas para diminuir o erro da previsão da geração eólica. E com isso você consegue melhorar o seu despacho do seu mix de energia. E no caso brasileiro, eu cito as iniciativas aqui da EPE, que desde 2011 já coleta os dados anemométricos e climatológicos de todas as plantas eólicas que venceram os leilões, e com isso a gente consegue fazer vários estudos. E no caso do ONS, ano passado ele já lançou um modelo para fazer a previsão da eólica, e eles estão conseguindo, foi apresentado ano passado no Wind Power, eu estava lá, e eles já mostram um baixo erro, então eles estão conseguindo utilizar melhor esse modelo de previsão. E um ponto a ser destacado é que a gente não tem uma coleta de dados e um modelo de previsão similar, análogo a esse da eólica, para solar. É algo que a gente precisa correr atrás agora. Outra questão é você espalhar melhor as suas plantas de geração variável. Isso aqui foi um artigo que a gente fez lá na EPE e mostra que, obviamente, se você tiver uma planta, você tem uma grande variabilidade, mas quando você agrega isso, você tem um efeito portfólio e consegue diminuir a variabilidade vista pelo sistema. E é claro que para você conseguir colher esse benefício, você precisa ter uma linha de transmissão, um sistema de transmissão que consiga fazer o fluxo de todos esses parques, e aí para o sistema você vai ter uma menor variabilidade. Esse exemplo é real do Nordeste, e eu trago também um exemplo aqui do estudo do NREL, que foi feito para o sul da Califórnia, que mostra esse mesmo comportamento para solar fotovoltaica. Outra coisa, gerenciamento pelo lado da demanda. O Brasil lançou no ano passado um programa piloto para fazer o gerenciamento pelo lado da demanda no Nordeste e na região Norte. Ele vai até 2019 e grandes consumidores já estão podendo cortar uma parte da carga em alguns momentos do dia para ajudar o sistema, e com isso eles vão ser remunerados. No lado do consumidor baixa tensão, eu cito a tarifa branca, que começou a valer esse ano. Os consumidores têm a possibilidade de entrar nesse modelo. Você tem que escolher se você quer ficar no modelo convencional, uma tarifa única ao longo do dia, ou a tarifa branca, que é uma tarifa que varia, tem 3 patamares de preço ao longo do dia.
E um problema dessa tarifa é que ela é voluntária, então isso pode levar só alguns consumidores a levar e talvez não sejam os consumidores que vão necessariamente alterar o perfil de carga deles para receber o benefício. E com isso, você vai levar só aqueles consumidores que automaticamente já recebem o benefício, eles não vão mudar o perfil de carga deles, com isso você vai reduzir a remuneração da distribuidora e isso vai ter que ser repassado para os próximos consumidores. Tem um artigo da CPFL que mostra isso. Mais uma iniciativa do Brasil. Na semana passada, a ANEEL lançou uma consulta pública para discutir o modelo tarifário da baixa tensão. Então, é uma possibilidade da gente discutir como ter uns modelos tarifários mais dinâmicos para o consumidor de baixa tensão. E eu trago esse exemplo que eu vi na Europa, das Virtual Power Plants, que é uma alternativa de agregar vários consumidores pequenos, vários geradores pequenos, e você conseguir vender essa energia deles no mercado curto prazo e fornecer, inclusive, serviços ancilares, aqui como a gente tem reserva secundária para o sistema. Na parte de armazenamento, tem a própria chamada de P&D Estratégico 21, cujo esse projeto aqui do IE, tem 2 projetos no IE, se eu não me engano, participando, não é? E esse seminário foi sediado dentro desses projetos. E outra coisa é o armazenamento, o leilão de armazenamento que vai ser feito para Roraima. Foi aprovado recentemente pelo CMSE e ele não está conectado, o sistema de Roraima não está conectado ao SIM, mas eu trago aqui essa iniciativa porque é um projeto de 70 megawatts. Quando foi feito o relatório do MME, se eu não me engano, era o 3º maior projeto de armazenamento de baterias do mundo. Então, é algo que pode trazer investidores para o Brasil, pode trazer mais conhecimento na área de armazenamento com baterias no Brasil. E aí, explorando mais essa questão das baterias, a gente tem visto os custos reduzindo drasticamente. Várias distribuidoras nos Estados Unidos já estão considerando como uma opção de prateleira para os seus sistemas. Então, não é algo de outro mundo. Inclusive, a gente tem visto também sistemas integrados, híbridos, de solar mais baterias a preços razoáveis, na faixa de $82 por megawatt-hora. E isso já está começando a competir. Imagina uma solução híbrida, solar mais baterias, com tecnologia, por exemplo, carvão, obviamente mais barato que nuclear, mais barato que uma fonte a gás para atendimento à ponta. Então, é algo que está começando a despontar como uma alternativa. Alguns PPAs já foram firmados de solar mais baterias a preços razoáveis, eu coloquei aqui, a cerca de $45 por megawatt-hora. Esse é um preço subsidiado, sem subsídio, alguns analistas indicam na faixa de $90 por megawatt-hora. No Havaí, a $110 por megawatt-hora. E mais recentemente, no Colorado, se eu não me engano, eles receberam bids de $36 por megawatt para uma solução híbrida solar mais bateria e de $21 para eólica mais bateria. Então vejam que são valores extremamente baixos de soluções híbridas. E aí alguns analistas já falam, bom, se isso aqui realmente se viabilizar, isso é uma aposta, porque os projetos são para entrar em 2023. Mas se realmente isso aqui se concretizar, preço de $20 para eólica mais bateria, então todos os problemas estão solucionados, né? Vamos ver se isso realmente vai acontecer. E já que a gente está falando de bateria, tem a possibilidade do consumidor, na sua própria casa, também fornecer esse serviço de gerenciamento pelo lado da demanda com a sua própria bateria. Mas para botar uma pulga atrás na orelha de todo mundo, já que a gente está falando de bateria em casa, o custo das baterias extremamente baixo, e se o consumidor resolver sair do grid? Esse gráfico aqui do Google Trends mostra que as pesquisas por Go Off Grid têm aumentado nos últimos anos. Então o consumidor também está começando a pensar mais nessa alternativa, nessa opção de sair do grid. Então como é que fica nesse caso? E aí eu volto à questão do planejamento. Dada todas essas incertezas, não é? Que eu comentei, pode entrar bateria, ou pode ser uma geração flexível,
pode ser o próprio consumidor querendo sair do grid, ou vai entrar eólica com bateria e não vai precisar de mais nenhuma outra fonte flexível. Então, como que a gente prevê qual que vai ser esse futuro? E a resposta, na verdade, é que a gente não quer prever qual tecnologia vai entrar. Tem uma outra frase aqui do Antoine de Saint-Exupéry que fala que para o futuro a gente não quer tentar prevê-lo, a gente quer possibilitá-lo. Essa frase eu vi numa apresentação do Carlos Battle, que ele fez aquele estudo ele participou do estudo Utility of the Future do MIT, e eu achei muito interessante. Essa nova perspectiva do planejamento, a gente não tentar prever o futuro e sim possibilitá-lo. Como que a gente vai possibilitar? Aí tem uma questão metodológica e tem uma questão sim de perspectiva que a EPE está se adaptando. Em termos de metodologia, a gente quer sim melhorar os nossos modelos colocando resolução temporal mais baixa, uma resolução horária, melhorar também a questão locacional dos nossos modelos, melhorar as incertezas dessas renováveis, colocando, por exemplo, mais séries de fotovoltaica, mais séries, ou seja, de radiação, mais séries de eólica, e também fazer modelos com detalhamento da operação. Isso daqui a gente tem feito em casa, lá na EPE, nos modelos da EPE, mas a gente também aprovou recentemente a compra de um software de planejamento que integra todas essas coisas aqui que estão mencionadas, inclusive tem uma interface com geração a gás e outras coisas. Então é algo que a gente está correndo atrás na EPE, melhorar os nossos modelos. E tem sim essa mudança de perspectiva, que os modelos de expansão, obviamente que eles não são determinísticos, o modelo de expansão não é determinativo, mas indicativo. Mas a gente está tentando colocar também os planos de expansão mais como uma ferramenta de análise, quer dizer, de subsídio para a definição das políticas energéticas e da regulação setorial. Como a gente vai fazer isso? Através de mais análise de sensibilidade e avaliação de impacto dessas políticas. Análise de sensibilidade é algo que a gente colocou no PDE 2026. A gente tenta estressar os cenários para ver o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos. E aí, com isso, a gente pode ir calibrando o nosso modelo de a política energética no Brasil e os modelos regulatórios. O objetivo, de um modo geral, é criar esse level playing field, seria um ambiente de mercado de isonomia, onde todas as fontes, todas as alternativas vão poder competir de uma maneira igual, né, sem distorções de mercado, sem subsídios que levem a uma insustentabilidade do sistema no longo prazo. E como a gente está fazendo isso, meu último slide aqui, falando desse projeto de lei que o Ministério acabou de enviou para a presidência, que foi fruto da CP33, uma consulta pública que foi aberta no ano passado, contou com 200 colaborações e algumas coisas que estão sendo propostas aqui que estão alinhadas com essa visão que eu trouxe para vocês. A questão do preço horário, a gente tentar migrar do preço semanal para um preço horário, separar lastro e energia, fazer uma contratação separada do que é lastro, capacidade, do que é energia, melhorar o sistema de formação de preço, ou seja, migrar do modelo que a gente tem hoje de preço de oferta por custo e mudar por oferta de preço, aumentar o acesso ao mercado livre e também colocar sinais locacionais no uso do sistema de transmissão e de distribuição. No sistema de transmissão, isso está posto lá como projeto sendo mandatório, e no caso da distribuição é algo que vai ser melhor avaliado se o benefício de você colocar sinal locacional na distribuição vale a pena. E o próximo passo é enviar isso para o Congresso para ser melhor discutido pela sociedade. Então, com isso, eu encerro mostrando que o planejamento tem se atualizado, conforme o sistema elétrico brasileiro também tem se atualizado, e a gente está tentando, digamos, repaginar o significado do planejamento nacional para conseguir colocar, sim, mais fontes renováveis no país e continuar mantendo essa nossa tradição de renovabilidade. Obrigado, moderador. Obrigado, Gabriel.
Então, dando sequência, né, vamos passar a palavra ao professor Roberto Ziles, do